O Sol sendo encoberto de repente por uma sombra, transformando dia em noite por alguns minutos. É esse fenômeno que algumas pessoas privilegiadas testemunham no dia 8 de abril de 2024. Mas aí você pode se perguntar: eu já presenciei um eclipse e não foi bem assim. Por que isso acontece? Nesse vídeo eu vou te explicar as diferenças entre os tipos de eclipse existentes e por que esses fenômenos são tão especiais. Eclipse solar total acontece quando a Lua fica exatamente entre o Sol e a Terra. Na nossa visão daqui, é como se ela tapasse o Sol completamente. É um fenômeno relativamente comum, mas difícil de ser visto, porque você precisa estar num lugar específico na hora em que isso acontecer. Por isso, é uma oportunidade bem especial. E se você tiver esse privilégio, é quase impossível não notar, porque em um eclipse total o céu escurece, como se fosse o nascer ou pôr do Sol em horários aleatórios do dia. Eclipse do Sol é uma outra experiência, é uma experiência sensorial na sua vida. Tô falando sério, eu já vi alguns, é um negócio assim espetacular você ver um eclipse do Sol ao vivo. Os bichos mudam, o tempo muda, venta, faz frio. O problema é que é meio-dia, 1h. E você vai ver um negócio, o céu fica escuro, você vê estrela, você vê planeta. Já o eclipse solar parcial é quando Lua, Terra e Sol não ficam perfeitamente alinhados. Daí o resultado é uma sombra que cobre uma parte do Sol. O eclipse solar anular é um tipo específico de eclipse parcial. Ele acontece quando a Lua está mais próxima da Terra. Então, ao contrário do eclipse total, em que se tem a impressão de que os dois astros são do mesmo tamanho, a Lua fica menor que o Sol. O resultado é um pedaço de Sol brilhando em volta da Lua, como se fosse um anel. Inclusive, daí vem o nome eclipse anular. Outro tipo de eclipse é o lunar. Também é um fenômeno resultante do alinhamento entre os astros. A diferença é a ordem. Enquanto no eclipse solar fica a Lua entre o Sol e a Terra, no lunar, a Terra fica entre o Sol e a Lua. A Terra faz uma sombra que interfere na forma com que a luz do Sol reflete na superfície da Lua. Esse tipo de eclipse só pode ser visto à noite e em dias de lua cheia. O eclipse lunar pode ser penumbral, que é quando a Lua está posicionada na parte mais externa da sombra da Terra, uma área chamada de penumbra. Esse é mais discreto, difícil de ser notado. Somente uma pequena parte da Lua fica sombreada. O eclipse lunar também pode ser parcial, que é quando o alinhamento entre os astros não é total. Nesse caso, a sombra encobrindo a Lua pode variar de tamanho de acordo com o posicionamento dos astros. O eclipse lunar total é o mais impressionante. Acontece quando a Lua se posiciona perfeitamente entre o Sol e a Terra. A Lua adquire uma coloração avermelhada. Por isso, esse fenômeno também é conhecido como lua de sangue.